Mudando de assunto agora, nos Estados Unidos, a Casa Branca voltou a se manifestar sobre uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. A porta-voz do governo afirmou que o país pode usar diferentes meios para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. O editor de Internacional, nosso querido Fabrício Naitsky, já está aqui nos estúdios, tem mais informações, como é que isso está repercutindo lá em território americano. Fabrício, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Koba. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A Casa Branca foi questionada sobre o julgamento de Jair Bolsonaro hoje, a possibilidade do ex-presidente ser preso aqui no país e, consequentemente, não disputar as eleições ano que vem. Ele já está inelegível de uma forma ou de outra, né, por uma outra questão, mas ainda assim houve esse questionamento feito à Casa Branca, à porta-voz Karoline Leavitt. Ela disse o seguinte, Koba, que não há nesse momento a previsão de novas tarifas, ou pelo menos hoje, especificamente, que ela não tinha a confirmação, a informação envolvendo a possibilidade de novas tarifas ao Brasil, mas que o presidente Donald Trump preza muito pela liberdade de expressão e que está disposto a utilizar todos os meios possíveis para defender a liberdade de expressão ao redor do mundo. A gente separou essa fala da porta-voz para trazer aqui no jornal Jovem Pan. Freedom of speech is arguably the most important issue. A liberdade de expressão é possivelmente a questão mais importante dos nossos tempos. Ela é reverenciada na nossa Constituição e nosso presidente acredita nisso firmemente. Ele próprio passou por censura antes de voltar ao Salão Oval, então ele leva isso muito a sério, assim como o vice-presidente e toda a equipe do governo. É por isso que tomamos medidas significativas em respeito ao Brasil e às sanções estrangeiras, e também garantindo através do uso das tarifas para que os países ao redor do mundo não punam seus cidadãos desta maneira. Ao mesmo tempo, enquanto o presidente usa a influência dos Estados Unidos para garantir nossos interesses no exterior, ele também garante que a liberdade de expressão continue aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhuma ação adicional prevista para hoje, mas a liberdade de expressão é uma prioridade para nós. O presidente não teme utilizar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. The economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Bom, vamos passar por alguns pontos. Quando Karoline Leavitt fala que Donald Trump já sofreu censura, ela se refere ao que aconteceu em 2021, quando as contas nas redes sociais utilizadas por Donald Trump foram suspensas. Mas essa foi uma decisão, isso em meio à invasão do Capitólio no 8 de janeiro, no 6 de janeiro, perdão, lá nos Estados Unidos. Agora, essa foi uma decisão que coube única e exclusivamente às plataformas. Não houve, naquela ocasião, uma decisão judicial para suspender as contas de Donald Trump em local nenhum. É um caso um pouco diferente do que a gente vê aqui em relação a redes sociais, em relação a manifestações pela internet. Agora, quando ela diz sobre a utilização do poderio econômico e militar dos Estados Unidos. Em relação ao poderio econômico, a gente já tem visto o presidente Donald Trump se manifestar envolvendo o Brasil e outros países através do uso das tarifas. A pressão utilizada a pressão exercida pelas tarifas às economias de outros países para tentar obter aquilo que ele entende ser mais interessante para os Estados Unidos. No caso aqui, ele fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso militar, não há, pelo menos na história recente, desde que Trump voltou ao poder, no governo Biden, no primeiro mandato de Donald Trump, um paralelo nesse sentido, de enviar tropas, de fazer uma pressão em defesa da liberdade de expressão. É uma fala um pouco vaga da porta-voz nesse momento, que não explica exatamente o que poderia ser feito. Claro, muita coisa deve ser analisada aqui. Uma coisa também é fato, né, Koba? É muito difícil imaginar, por exemplo, um cenário de uma invasão norte-americana no Brasil por uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, por mais que esse seja um tema caro para a Casa Branca. Porque não há, de maneira alguma, a gente não tem observado isso, um apoio internacional, ou mesmo que houvesse um apoio, não há uma justificativa de fato do que diz respeito à lei internacional ou às convenções que são utilizadas pelos países para que isso aconteça. Mas indica que há ainda essa cisão entre os governos brasileiro e norte-americano.
norte-americano. Quem se manifestou, obviamente, foi o Itamaraty. A gente tem a nota aqui, o Itamaraty diz o seguinte, que o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos 3 poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. Foi isso que declarou o Itamaraty. A gente tem a nota publicada na internet pelo Ministério das Relações Exteriores lá em Brasília. Um outro ponto interessante para a gente destacar aqui também, Koba, em relação às tarifas é o seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou analisar os recursos da Casa Branca em virtude daquela decisão que a gente viu há 2 semanas do Tribunal de Apelações de Washington, que declarou ilegais as tarifas determinadas por Donald Trump ainda em abril desse ano, que pode derrubar o tarifaço feito pelo presidente norte-americano. Então, nesse exato momento, é um pouco delicado para a Casa Branca falar que pode ampliar tarifas, porque ela não sabe nem mesmo se as tarifas permanecerão vigentes no final do ano, depois que a Suprema Corte julgar esse tema lá em Washington. Ou seja, tem que falar com um pouquinho de cautela nesse momento para esclarecer primeiro a situação interna e aí ver o que vai acontecer com os outros países. Perfeito. Muito obrigado, Fabrício Nice, com todas as informações vindas dos Estados Unidos. Até mais.